Escreva para você, faz bem, faz muito bem. Eu vou falar por experiência própria e da minha experiência eu quero que você compartilhe da sua também sobre escrita. Simplesmente escrever, pôr para fora, sem nenhum compromisso, sem a necessidade de fazer uma obra de arte, sem a necessidade de criar um conto, um romance, talvez até um poema. Simplesmente quando você põe para fora aquilo que você está a fim de pôr para fora, está te incomodando, você precisa extravasar seu pensamento. Às vezes uma caminhada falando sozinho é muito bom, mas escrever também tem seu lugar. E escrever é muito, muito bom e faz muito bem para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, para a nossa organização mental. Você escreve também? A escrita como uma forma de organização mental me pegou de um jeito muito forte nesse último ano. Eu, por uma certa teimosia, eu quis não ser uma pessoa disciplinada, eu quis ser uma pessoa solta, sabe? Aquelas coisas assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, por muitos anos mesmo. E nos últimos anos agora eu tenho tentado me reorganizar, me adaptar a ser uma pessoa disciplinada, voltar a ser disciplinado, né? Voltar a praticar esporte todo dia. Eu sou um pouco assim, mas colocar a leitura como uma forma de disciplina, colocar a escrita como uma forma de disciplina. Eu sempre tratei a escrita como um espaço indisciplinado. Isso é verdade. Eu escrevi 3 livros sem nenhuma disciplina de escrita. Eu vou sentar e escrever todo dia meia hora. Eu vou sentar e escrever uma página por dia. Vou escrever uma frase por dia. Não, não fiz isso. Eu fiz 100% na inspiração, no pode crer, sabe? Assim, quando vier a inspiração eu sempre escrevo. Deu certo para mim, né? Escrevi 3 livros assim. Um é didático de redação para Enem, que é o meu trabalho principal hoje, e foi. Mas nos últimos 2 anos eu tenho tentado me reorganizar para a escrita e para a leitura, porque ler eu também sempre li qualquer livro que eu estava a fim de ler, sem nenhuma pretensão, assim, sabe? A não ser quando eu colocava na minha cabeça que eu tinha que ler determinados autores para fazer, por exemplo, quando eu escrevi sobre o Rubem Fonseca, eu lia Rubem Fonseca todos os dias, mas é porque eu tinha um hiperfoco naquilo que eu precisava. E a escrita eu nunca fiz isso, mas eu passei a fazer nesses últimos anos. Peguei um caderno e eu tentei fazer uma ideia de diário. Só que eu fiz um compromisso comigo que não seria um diário, seria justamente quando eu tivesse afim e tal. E eu fui fazendo, fui me organizando, fui colocando ideias na cabeça, fui escrevendo sobre as coisas que eu estava vivendo. Eu tinha acabado de perder um pai, nasceu minha filha. Minha filha nasceu 3 meses antes do meu pai falecer e meu pai ficou anos doente, a gente tendo que cuidar dele disciplinadamente todos os dias, né, por questões de dificuldade mesmo que ele estava passando. E aí eu fui me reconectando com a disciplina, fui me reconectando com essa ideia de organização mental e voltei a escrever para organizar minha cabeça. E foi muito bom, porque eu organizava pensamento, organizava minhas ideias e ao mesmo tempo usava para fazer reflexões sobre o que eu estava passando naquele momento, como que a vida estava sendo e as coisas do tipo. Então a escrita foi para mim nesse momento uma, vamos pensar assim, uma forma de um desvio de rota, sabe aquela coisa assim, você tá usando a escrita para um fim que não é o seu propósito, no meu caso, que eu sou professor de escrita e eu ainda escrevo livro, então assim, era uma escrita sem pretensão, sem querer escrever bonito, sem pensar na forma, e é engraçado refletindo nesse momento que quando eu comecei o propósito do meu caderno, eu tinha 2 coisas comigo. Uma que eu rasgaria a hora que acabasse, eu não ia ler de novo e eu ia rasgar e queimar, para eu ter certeza que tudo que viesse na minha cabeça eu ia cumprir para não ficar com medo de depois reler ou alguém pegar um dia e ler. Então eu fiz esse propósito de um dia que acabar
eu vou tacar fogo no caderno para ser 100% sincero. E eu não vou reler a página anterior. Isso para mim tem sido muito legal, porque toda vez que eu pego o caderno, eu tenho um marcador de página, eu começo daquela página em diante e eu vou fazendo essa reflexão sobre a escrita, justamente para ser 100% sincero. Uma outra forma muito interessante da gente praticar a escrita é você imaginando que você estaria conversando com alguém. Esse exercício é fantástico. Pega alguém que você queria conversar, uma conversa que você queria ter tido, e você pensa nessa ideia escrevendo. Sabe? Pode ser em forma de diálogo, pode também ser em forma de prosa normal, você imaginando o que você falaria para aquela pessoa, de que forma que a pessoa reagiria, como que seria esse diálogo. É uma forma muito legal de você fazer um treinamento de escrita livre, 100% livre, sua imaginação vai fluir perfeitamente, sabe? Você pode imaginar conversando com alguém desconhecido, um famoso, conhecido, um ídolo seu, ou você pode imaginar uma conversa com um amigo, com uma amiga, com a esposa, com o marido, com a amante, sei lá. Você imaginar essa conversa, como que ela sairia, onde seria, qual seria o ambiente da conversa, né? Se você estaria sozinho com essa pessoa, ou se o ambiente não importa, só importa aquilo que você tem vontade de falar para ela. Olha que exercício massa de escrita que você pode fazer só imaginando que você está conversando com alguém que você gosta, com alguém que você imaginaria que teria uma boa conversa. Seria uma forma muito legal de você praticar essa escrita. Além disso, você pode praticar a escrita com roteiro. Sabe? Isso é muito legal também. Imagina que você vai dar uma aula, imagina que você vai precisa organizar sua ideia com pontos específicos sobre determinado assunto. Pode ser profissional. Uma vez eu fiz isso para me ajudar. Eu estava passando por um momento difícil, assim, uma crise existencial profissional, e aí eu coloquei uma lista de perguntas que eu queria me responder sobre o que eu estava vivendo naquele momento com a minha empresa e tal. Então eu escrevi lá desde o mais básico do básico, assim, o que é a empresa, qual que é o propósito dessa empresa, por que que eu criei essa empresa, o que que eu imaginava na época, assim, eu pensava daqui a 10 anos, será que essa empresa vai estar grande, vai estar pequena, onde eu vou ter chegado? E eu comecei a pensar isso, aí eu comecei a pensar, olha para trás agora, tudo que você fez, pensa, né? Faz o que você fez assim ao longo dos anos, que foi uma coisa bem feita, o que que você fez ao longo dos anos que você repetiu esse erro constantemente. E eu fui fazendo um planejamento de escrita, então eu planejei o que que eu ia escrever, de forma que seria entre 2 parágrafos no máximo cada resposta, né? Um parágrafo assim, mais ou menos, sei lá, 10 linhas, porque também era uma coisa que eu precisava pôr para fora. Não era uma escrita bobinha, né? Era uma escrita muito profunda no sentido de reflexão para aquele momento que eu estava fazendo. Então, assim, eu me propus a fazer mais ou menos 2 parágrafos de 10 linhas, mais ou menos, sobre cada tópico, que era uma resposta. Então, é uma forma muito legal de você sentar para escrever, organizar a sua cabeça e pensar melhor sobre determinado assunto. Aí você pode pensar qualquer assunto que você queira, sabe? Profissional, o que eu quero da minha carreira, o que eu imagino, quais foram as coisas boas que eu fiz, por que que eu escolhi isso, quais são os meus pontos positivos. E você vai fazendo essa escrita de reflexão, algum caso que aconteceu que você fala, nossa, aquele dia marcou muito a minha carreira, porque fez isso, isso e aquilo, o que que eu fiz também que marcou negativamente. E aí você vai fazendo todo um desenvolvimento de raciocínio planejado e organizado. Isso é uma escrita já mais específica para melhorar o teu pensamento e para organizar melhor a tua ideia sobre determinados assuntos. É fantástico. Você pode fazer isso com estudo também, né? Organizando tópicos, e aí você vai escrever um texto sobre um tópico lá, sobre um assunto, enfim, uma aula que você vai dar. Escrever com roteiro realmente é muito bom e ajuda bastante a gente a entender, né, o assunto que a gente quer discutir. Ao mesmo tempo que escrever sem roteiro livremente
sentei, abri o caderno e comecei a escrever numa boa, sem problema nenhum. Eu adoro, vou assumir para vocês que é a coisa que eu realmente mais faço com o meu caderno de escrita em casa é escrever assim livremente, livremente mesmo. E todo mundo tem a mesma dúvida. Cara, eu não sei como é que eu começo. Cara, escreve qualquer coisa. Tem dia que eu tô assim, eu falo assim, hoje eu tô aqui tomando meu café, começando a escrever aqui, porque o dia não sei o que, ontem fiz isso. Aí eu começo a contar o que eu tô fazendo, porque aí a ideia vai surgindo, vai melhorando e vai desenvolvendo mais ao longo da escrita. E isso é muito importante. Se você não sabe o que você quer falar, começa contando coisas básicas, coisas bobas, porque depois você apaga. Se for isso também serve muito para quem escreve literatura, né? Porque o leitor ele vai ver a última versão do seu texto. Então a primeira versão, você sentou ali, você pode começar do nada. Ah, eu estou aqui hoje sem vontade nenhuma de escrever, mas eu pensei em escrever uma história sobre uma pessoa assim, assado. Aí você começa a desenvolver a história e quando você foi vendo, você fez um texto. Aí você volta, apaga aquele início e começa a partir do momento que a ficção começou. Entendeu? É uma excelente estratégia para você praticar a sua escrita. Escreva. Escrever faz bem. Me conta aqui, para você estar assistindo um vídeo sobre escrita, você gosta de escrever. Me conta que tipo de escrita que você gosta mais? Poesia, crônica, prosa, diário, anotação. Você tem um caderno específico para isso, igual eu tenho? Isso ajuda muito, faz muito bem para a gente, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu, até mais.